Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa conquista atual, conquista para a nossa área e para mais duas áreas também, né? Que é a questão da derrubada do veto do presidente em relação aos psicólogos e assistentes sociais na educação. É uma luta que a gente vem travando já há muito tempo e é algo que a gente vem sinalizando há muitos anos. A escola é um espaço complexo. Bom dia, Eliette. Não cabe apenas o profissional professor para fazer um trabalho de qualidade e para dar conta das demandas que chegam na sala de aula. Essa proposta tramitava há quase 20 anos e este ano ela passou. Há algum tempo, o presidente ele vetou integralmente. A gente na época até sinalizou que ele poderia ter vetado em partes e não integralmente, mas enfim, foi vetado. Ontem o Congresso conseguiu derrubar esse veto e agora nós temos uma lei, né? Nós teremos uma lei que vai garantir aí esse apoio para os profissionais da educação, porque é o que a gente precisa de apoio de outras áreas para que a gente atue bem, para que a gente atue melhor, para que a nossa vida ela seja facilitada, para que a gente não tenha que lidar com conflitos que não são da nossa alçada. Os professores sempre gostaram muito daquele texto que diz: professor é palhaço, professor é estilhaço, professor é psicólogo. Não, professor é professor. Professor não é assistente social, não é conselheiro tutelar e não é psicólogo. A gente precisa que o nosso trabalho na escola, visto que trabalhamos com material humano, ele seja compartilhado com outros profissionais, para que assim a dificuldade que a gente encontre, que esbarra em outra área, ela possa ser solucionada por uma pessoa que de fato sabe aquilo que está fazendo. Nós trabalhamos com gente, trabalhamos com crianças, e quando essas crianças elas chegam na escola, elas vêm carregadas de frustrações, de dores familiares. Isso tudo acaba interferindo na questão pedagógica. Como é que essa criança aprende, como é que ela se desenvolve, se no lar dela ela enfrenta uma situação que muitos de nós adultos, se tivéssemos na mesma situação, não conseguiríamos de forma nenhuma enfrentar. Então, o assistente social é de extrema importância na escola e o psicólogo também. Eu quero aqui comentar algumas falas de alguns professores que estão indo contra esse projeto. Eu não acredito que esteja indo contra o projeto, não contra a derrubada do veto por questões, né, da nossa área. Está indo contra, acredito que por questões partidárias. Né? E aí as pessoas apontam motivos pelos quais elas desconsideram que isso seja importante para a nossa área. Eu gostaria de ler e de comentar, tá bom? A gente tem primeiro uma fala de uma colega, não, na verdade não é colega, é uma pessoa advogada que diz que isso está engavetado há muito tempo, porque não dá para fazer. Primeiro, não é questão de estar engavetado há muito tempo, está tramitando. A gente sabe que no país tem coisas que tramitam um ano, tem coisas que tramitam 3 meses e tem coisas que tramitam 20 anos. Por quê? Porque não é do interesse desse ou do interesse daquele de aprovar. Então, a reforma da Previdência tramita aí, se fala na reforma da Previdência há muito tempo, mas tramita aí desde o governo Temer, entrou agora no governo Bolsonaro, em menos de um ano a gente tem uma reforma aprovada. Por quê? Porque houve uma mobilização de grupos políticos para que isso fosse aprovado, porque era do interesse deles. Né? Então, tudo bem, ninguém questiona esse fato. Quando há interesse, quando há vontade, a coisa anda. No caso deste projeto de lei, que agora vai ser lei, ele não tramitou apenas um ano, porque não houve interesse de muitos grupos para que ele fosse aprovado logo. Né? E segundo caso, a questão é: não tem orçamento, não tem dinheiro. Ok, não tem dinheiro para muita coisa. Mas muita coisa é aprovada sem necessidade nenhuma, quando a gente tem necessidades extremas, principalmente em algumas escolas que passam por situações terríveis. Então, antes de mais nada, antes de sair por aí defendendo que a gente não tem psicólogos e assistentes sociais,
porque isso tramitou muito tempo, a gente devia estar comemorando. Tramitou muito tempo, mas agora se aprovou. Aleluia, glória a Deus, Jesus é bom, né? Seja lá qual seja a sua forma de comemoração, comemore, porque isso é algo bom. Foi transformado em lei. Ok, que ótimo, que espetacular, que a gente tem ajuda de outros profissionais na escola. Segundo ponto, quero ver na prática. Quero ver na prática como é que vai ser. Eu também quero ver na prática, né? Enquanto alguns falam, quero ver na prática de forma debochada, eu falo, eu quero ver na prática com alegria, porque na verdade a gente precisa ver isso na prática, né? Fazendo aqui um paralelo em relação às pessoas que discutiram acerca da lei do piso. Quando a lei do piso foi aprovada, essas mesmas falas elas surgiram. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, mas eu quero ver na prática. Ainda hoje, a lei do piso ela é desconsiderada por muitos municípios. Por quê? Porque trabalham fora da lei. Mas se você for em busca para que isso não seja uma realidade do seu município, você vai ter amparo em lei. E você possivelmente vai conseguir. Por quê? Porque é lei, o município precisa cumprir a lei, seja lá de que forma for. O que acontece é que quando você aprova uma lei, você abre possibilidade para que essas pessoas que estão lá no alto escalão, elas possam pensar em formas de colocar essa lei em prática. Então, eles que se virem, eles que se organizem, eles que estão gerindo o recurso, que façam de uma forma que dê para a escola aquilo que a escola necessita. E a escola necessita de infraestrutura boa, a escola necessita de assistentes sociais, a escola necessita de psicólogos, a escola necessita de uma gama de materiais, de profissionais, para poder conseguir trabalhar bem, porque lá tem gente. Por que se cogita colocar policiais dentro da escola para cuidar da disciplina e não se cogita colocar assistentes sociais e psicólogos? Por que policiais são tão importantes no espaço escolar? E aqui eu não estou dizendo que algumas escolas realmente os policiais não tenham que atuar. Existem escolas que estão numa situação de calamidade tão grande que a polícia precisa entrar para poder garantir a segurança dos professores lá dentro e dos alunos. Mas por que a gente acha tão maravilhoso que se tenha policiais para impor a ordem e a gente não acha interessante que se tenha psicólogos e assistentes sociais para tratar dos maus tratos que as crianças sofrem e das questões psicológicas que levariam essas crianças a se comportarem melhor? A questão é essa. Por que você acredita que esse profissional na escola vai resolver todos os problemas? Não vai, né? Você pode pensar, o policial na escola ele vai inibir ações. Por quê? Porque a criança está com medo. Mas vai mudar condutas? Vai fazer com que a criança, com que o adolescente, ele passe a enxergar o seu problema e uma probabilidade de resolver esse problema? Vai diminuir a dificuldade de aprendizagem da criança que tem dislexia, da criança que tem problema de aprendizagem? Não vai. Por quê? Porque não é da alçada do policial militar ou do guarda municipal. É da alçada da psicologia tratar das questões de aprendizagem. E a gente precisaria ainda de outro profissional, que seria o psicopedagogo, que ainda seria muito mais interessante, principalmente aqui para essas primeiras etapas da educação básica, a educação infantil e o ensino fundamental 1. Então, a princípio, quero ver na prática. Quer fala debochada? Para mim não é fala debochada. Para mim é uma fala esperançosa. Eu quero ver na prática, como eu vejo na prática, o piso nacional do professor ser respeitado em muitos lugares. Como eu vi na prática o Fundeb, né, auxiliar esses municípios no cumprimento dessa lei. Esse Fundeb que a gente está esperando que seja ou ampliado ou reestruturado. A gente está às portas de 2020, falta apenas um mês. Bom dia, pessoal. Falta apenas um mês para 2020. E cá estamos nós pensando o que será feito do Fundeb. Até o momento, nós não temos nada definido sobre como vai ser, e isso nos preocupa um pouquinho mais. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema e as falas dos professores que estão indo contra a questão dos psicólogos e assistentes sociais na escola. Tem gente achando que vai perder o seu posto de atuação. Tem gente achando que
Ah, agora, em vez de contratar mais professor, vai contratar mais psicólogo e mais assistente social. Gente, ninguém vai contratar psicólogo para ficar na sala de aula dando aula. Ninguém vai contratar assistente social para tomar a vaga de professor. Isso é uma fala tão eu não diria, eu vou usar a palavra ingênua. É uma fala tão ingênua você achar que agora que se cogita contratar assistentes sociais e psicólogos, que a gente vai tirar o professor da sala de aula e colocar eles para fazer a função deles. Não. Quem muitas vezes quer assumir o papel do assistente social e do psicólogo é o professor, que acredita que tem capacidade para tratar de problema psicológico de criança. E nós não temos, nós não somos formados. Ouvir uma criança, saber das suas dificuldades, dar um abraço, não nos transforma em psicólogos. Nós somos professores. O afeto é inerente à nossa profissão. A escuta é algo que a gente deve exercitar continuamente. A criança é para ser acolhida nas suas dores, mas isso não faz de ninguém psicólogo porque a gente não cuida dessa área. A nossa área é a ensino-aprendizagem. Nós somos professores e precisamos urgentemente de psicólogos que possam cuidar dessas questões que os alunos sinalizam para o professor. Agora eles podem sinalizar para o professor e o professor trabalha em conjunto com o psicólogo, ou eles podem sinalizar para o psicólogo, e assim o professor vai tirar um pouco mais dessa carga emocional que a gente tem no nosso trabalho e vai cuidar daquilo que nos compete. Porque senão a gente fica cuidando de um monte de coisa e não cuida daquilo que compete a gente, ok? Outra fala que as colegas colocaram aí, tem que retirar a aprovação automática. Pronto. Essa fala já nos diz tudo acerca de como as pessoas pensam a educação e como a BNCC vai ter um problema seríssimo em ser aplicada. Porque as pessoas entendem a aprovação automática como um demônio, como algo que acabou com a educação, como algo que fez com que as crianças não quisessem estudar. As crianças não querem estudar, não é porque elas vão passar de ano automaticamente. Você dizer que a criança não vai passar de ano não vai fazer com que ela queira estudar automaticamente. A criança que tem medo de passar de ano é a criança que já estuda. A criança que tem medo de não passar de ano é que estuda. A criança que tem medo, né, da medição do professor acerca da sua competência é uma criança que já estuda, é uma criança que já faz. A desaprovação nessa primeira etapa da alfabetização, a desaprovação faz simplesmente com que crianças que não conseguem aprender sejam excluídas. Então a gente entende a alfabetização enquanto um ciclo. A criança ela tem o tempo dela. Então a criança não vai conseguir no primeiro ano, no segundo pode ser que sim, no terceiro a gente consolida. Ou ela não consegue no primeiro, ela pode conseguir no segundo. A menor das nossas preocupações é a aprovação automática. A aprovação automática é a menor das nossas preocupações. Ah, mas antigamente não tinha aprovação automática e as crianças aprendiam mais. Não. Antigamente não tinha aprovação automática e as crianças elas se evadiam. As crianças elas eram constantemente excluídas. Você tinha a impressão de que as crianças aprendiam melhor porque só passava para a segunda série quem sabia ler, para a terceira série quem sabia ler. Quando chegava lá no terceiro ano, você só via criança que sabia ler. E por que você só via criança que sabia ler no segundo ano e no terceiro ano? Porque todas as outras estavam se acumulando como aquela criança que não aprende dentro de uma sala de primeiro ano. E por que a criança não aprende? É só porque ela não quer? Não. Existem inúmeras dificuldades de aprendizagem. E quem trata dessas questões de dificuldade de aprendizagem são outros profissionais. A gente precisaria de psicopedagogos. Como é que uma criança com dislalia, com dislexia, com descalculia, ela vai aprender na mesma velocidade que uma criança que não tem nenhum desses problemas de aprendizagem? Como é que o professor que não sabe lidar com essas crianças vai conseguir ensiná-las? Para isso que a gente precisa de profissionais que entendam dessas dificuldades. Para que esses profissionais também possam sinalizar para a gente como é que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode ajudar o nosso aluno. Nós nos vemos loucos, malucos, acabados, procurando informações acerca de diversas dificuldades de aprendizagem quando entra uma criança com necessidade especial na nossa sala de aula. A gente se vira do avesso e muitas vezes a gente não dá o mínimo. Como é que você faz inclusão nas escolas apenas com o professor? Você não faz. Então, se você pensa em inclusão nas escolas, pense aí nos outros profissionais, em como esses profissionais eles são importantes. A gente precisa de profissionais, muitos,
diversos, não apenas de psicólogos e de assistentes sociais, para cuidar da escola, junto com a gente, não apenas nós, entende? Então é preciso parar com essa ideia de que o psicólogo e assistente social vai tomar o espaço da gente. Ninguém está tentando tomar o espaço de ninguém. Quando você quer abraçar o mundo e resolver todos os problemas, você não resolve problema nenhum. Aí depois a gente vem para a rede social e fica só reclamando, né? E eu acho que mais do que reclamar, a gente precisa agir e trabalhar junto com outros profissionais. Vânia, eu acho que vai depender muito do profissional, se for alguém para unir forças. Mas isso não depende de tudo? Tudo depende das pessoas. Então, eu não posso ir contra uma ideia porque supostamente virá um profissional que eu não vou gostar ou que não vai gostar de mim. A gente tem nas escolas professor que não se bica com professor. Professor que ensina no turno da tarde e outro no turno da manhã, que o gestor não pode colocar para ficar na mesma sala porque vai ter briga. Então, a questão não é, vamos retirar esse profissional porque o profissional pode ir de encontro àquilo que o professor pensa. Não. A gente precisa do profissional e do respeito entre os profissionais. O psicólogo precisa respeitar o professor enquanto professor. Esse agente técnico de ensino, o profissional que cuida do ensino e aprendizagem. E o professor precisa respeitar o psicólogo na sua atuação. E parar de achar que conversar com o aluno é ser psicólogo. E parar de achar que ouvir uma criança é ser psicólogo. Isso não é ser psicólogo, né? Isso é diminuir. Quando a gente fala que é psicólogo, a gente está diminuindo a profissão do outro. É a mesma coisa que uma pessoa que está ensinando um filho em casa a ler, que consegue começar a diminuir a profissão do professor, achando que ele é mais competente. Quando ele, no espaço controlado, com materiais adequados, com um atendimento individualizado, conseguiu fazer algo que o professor precisa fazer no espaço de conflito, no coletivo, com problemas de infraestrutura, com problemas de material. Então, como é que a gente pode querer que não diminua a nossa profissão se colocando em espaços de professor, como se professores fossem sem formação, e a gente diminui a profissão do psicólogo se colocando no espaço dele se dizendo psicólogo porque escuta um aluno? Então é preciso começar a ter um pouco de bom senso, né? E mais uma que eu li e que eu achei que nem tinha lido, que a pessoa foi assim, é preciso responsabilizar as famílias. Porque quando se responsabiliza as famílias, as crianças elas começam a obedecer os professores e elas fazem direito. Gente, vamos lá. A gente está falando em psicólogo e assistente social, ok? O psicólogo atuando de acordo com a sua profissão e o assistente social atuando de acordo com a sua profissão. Onde que vocês não veem a família sendo chamada à responsabilidade? Essa é uma das melhores formas da família ser chamada à responsabilidade. As crianças, elas vão sinalizar. E quando elas sinalizarem os problemas, elas vão sinalizar os problemas que vêm de casa. Não apenas os problemas que vêm da escola. O assistente social é de extrema importância. Porque você não vai precisar fazer denúncia anônima ou pedir para o gestor, que muitos gestores não fazem, acionar o conselho tutelar para que mamãe e papai comecem pelo menos a mandar o filho, sabe, limpo. Tem mamãe e papai que tira o filho da cama, no xixi e leva para a escola. O professor vê. A criança muitas vezes está de piolho que não tem nem como você ver mais o couro cabeludo da criança. O professor sinaliza para o gestor, para que o gestor sinalize para o conselho tutelar, você passa o ano inteiro a criança no piolho. Se você não der um banho, colocar o remédio e tirar o piolho da cabeça da criança, aquela criança vai cada dia mais ficando pior. E o professor não precisaria estar vendo isso. Quem tinha que estar vendo isso eram outros profissionais. E para isso a gente precisa do assistente social na escola. Para que o assistente social ele observe a criança que é maltratada, ele observe a criança que é mal cuidada e tome conta do setor dele, de visitar a família, de ir até eles, de cobrar a responsabilidade deles. Outro caso, chega uma criança machucada na escola, que a gente tem muito, não são poucas crianças que chegam machucadas na escola, não. Ontem mesmo a gente estava vendo, passou aqui no grupo, a gente até desativou os comentários, né? Simplesmente para ficar a nível de informação. Um pai batendo nas filhas e mandando gravar.
Acredito que para enviar para a mãe ou alguma coisa assim. A criança estava com a cara marcada. Uma criança dessa chega na escola com a cara marcada, o que o professor faz? O professor observa a dor da criança, ele escuta essa criança como se ele fosse psicólogo e ele não é. Primeira ação, o professor escuta como se fosse psicólogo e ele não é. O professor não trata da dor. Ele apenas conversa com a criança. A criança vai voltar para o mesmo espaço de tortura. Nada vai ser feito. Se o gestor aciona o conselho tutelar, que muitas vezes ele não faz com medo de sofrer represália, se o gestor aciona o conselho tutelar, passa-se muito tempo até que alguma coisa seja feita, quando é feita e quando não sobra para a escola, para o professor e para o gestor apanhar do pai. Entende? Posto isso tudo, quem vai tirar a criança da tutela desta pessoa que está espancando a criança? Quem vai agir de modo a retirar a criança desse espaço de tortura? É o professor? Não. É o gestor? Não. É o psicólogo? Não. Mas o assistente social, ele tem os meios de fazer com que essas crianças possam ser protegidas, né, desse genitor que está espancando as crianças. Então, como, em que momento um professor vê uma lei dessa ser aprovada e acredita que isso não vai responsabilizar famílias, que isso não vai trazer as famílias para um espaço onde eles aprendam que a criança não é um objeto deles que pode ser abusado, que pode ser espancado, que pode ser maltratado. É uma criança. É uma criança. Se a gente falar tanto de proteção à criança, e tem gente aí com a verborragia imensa de que vamos proteger a criança do professor. Ok, leva o psicólogo para dentro da sala de aula, é assistente social. Você terá mais gente observando o espaço, mais pessoas analisando o processo. E isso não é importante? Então, muitas vezes a gente vê uma defesa de uma politicagem, e não uma defesa do magistério, e não uma defesa da educação. Isso vindo de profissionais professores, que costumam não refletir de forma aprofundada acerca do que é importante ou não para a nossa área. É importante, extremamente importante, assistentes sociais e psicólogos. Precisamos também de psicopedagogos. Isso é um fato. Isso não foi sinalizado esse ano. Isso é uma luta de quase 20 anos. E isso é algo que a gente vem sinalizando, faz tempo. Nós precisamos de psicólogos e de assistentes sociais nas escolas. Mas aí as pessoas dizem, coloca um guarda lá e pronto. O guarda municipal dentro da escola vai inibir isso, vai inibir aquilo. Mas ele não tem o olhar que um assistente social tem. Como você não tem o olhar que o psicólogo tem, como o psicólogo não tem o olhar que o professor tem. Porque os nossos olhares vão de acordo com os nossos estudos e com a nossa atuação no mundo. Então, um assistente social consegue enxergar coisas que você não conseguiria jamais. Como um psicólogo consegue enxergar coisas em falas que você jamais conseguiria enxergar. E é preciso começar a respeitar a profissão dos outros. E cobrar que respeitem a nossa, porque há coisas que só a gente enxerga também. Sandra, oi amiga, estou sofrendo com a turma de 4 e 5 anos, 4º e 5º ano, pois são muito rebeldes, não houve professor nem diretor. Já tivemos visita do conselho tutelar, reunião com pais, mas nada disso valeu. São alunos de 12, 14 até 16 anos, é um sufoco. E você está sozinha, porque conselho tutelar, como o nome já diz, já dá conselho, é só um conselho. Assistente social não é conselheiro tutelar. Entende a importância do assistente social? Porque o assistente social não é conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele faz aquilo que está disposto, ele aconselha. Ele não tem o poder, o conselho tutelar não tem o poder que as pessoas acham que ele tem. Não tem. Tanto é que tantos casos foram reportados ao conselho tutelar e as crianças acabaram mortas. Como foi o caso dos 2 irmãos que estavam na rua, foram levados de volta para casa, foram mortos, esquartejados e queimados pelo pai e pela madrasta. A gente precisa entender que quanto mais mecanismos dentro da escola, quanto mais profissionais que possam fazer uso desses mecanismos para proteger a criança, melhor será para a criança.
Não apenas para nós enquanto profissionais. E à medida que a gente conseguir resolver um pouco, ninguém está falando de muito não, um pouquinho que seja, os conflitos internos das nossas crianças, entender o que elas passam em casa com as suas famílias, porque nem toda família é nossa. Se a sua família foi boa, maravilhosa, se o seu pai e a sua mãe lhe educaram bem, se você não foi espancado deliberadamente, sem dever nada, porque eu acho que a criança nem deve, mas tem gente que só entende quando você fala assim. Quando a criança ela tem uma conduta errada, isso é fruto da criação dela, não fruto dela mesma. Eu vejo gente falando de uma criança de 4 anos de idade, como se a criança de 4 anos de idade fosse responsável pelo comportamento dela. É uma criança que não entende das próprias emoções. É uma criança que não sabe lidar com as suas frustrações. Cabe ao adulto ensiná-la. E por que o adulto não ensina? Então as famílias precisam ser responsabilizadas? Sim, talvez o psicólogo, talvez o assistente social chamando, as famílias venham. Mas o professor chamando, não. Aí você faz reunião, como a Sandra está falando que fez, faz reunião, chama para junto, os que deveriam vir, não vem. Os que mais precisam ouvir o conselheiro tutelar, não aparecem na escola. Às vezes o conselheiro tutelar tem que ir na casa deles, não encontra eles em casa, passa-se 1 mês, 2, 3, 4, 5, 10 e acabou. Nada se resolve, nada é feito. Porque a gente não tem profissionais suficientes na escola e profissionais que tratem basicamente disso. O professor ele perde muito tempo gerenciando o conflito de aluno com aluno. O professor ele faz a função muitas vezes do coordenador pedagógico, do orientador pedagógico. O gestor às vezes faz a função do orientador pedagógico. O conflito nasceu em sala de aula, a gente fica tentando mediar. A gente fica muitas vezes sozinho, tem espaços que não tem nem orientador pedagógico. Mas eu vou dizer, não precisa de orientador pedagógico não, porque eu resolvo tudo? De forma nenhuma. Eu gostaria que todas as escolas tivessem orientador pedagógico em tempo integral, embora não seja uma realidade. Mas é uma necessidade. A mesma coisa em relação a esses profissionais. Ah, de onde é que vai sair essa verba? De onde é que vai sair esse dinheiro? Não sei, mas ele precisa sair. É educação. Ah, mas se na saúde já não tem. Ah, a gente vai na saúde e já não tem. Por isso que precisa nas escolas, porque não tem na área da saúde. Você tem uma criança que está visivelmente passando por dificuldades. Tem um relatório, tem um gestor, tem um encaminhamento para a secretaria faz um encaminhamento para o setor da saúde e uma mãe fica esperando um filho ser atendido por um psicólogo durante 6 meses, 7 meses, e até aí a escola está sofrendo. Até aí os coleguinhas estão sofrendo com a dificuldade do colega lidar com a frustração, com a raiva, com o medo, com a dor que foi causada em algum momento da vida dele. É para isso mesmo, é para que tenha nas escolas que desafogue o sistema de saúde. A gente fica dizendo, mas as famílias têm que levar a criança. Você sabe quanto é que custa uma sessão de um psicólogo? Eu fico ensimesmada com um professor que trabalha, recebe um salário de fome, porque é um salário de fome, o salário de professor não é um salário bom, não. E isso depois da lei do piso. Antes da lei do piso ainda era pior. Então a gente tem um profissional que recebe um salário miserável, que não consegue cuidar da própria saúde mental, porque não tem dinheiro para pagar uma terapia. Gente, se você precisa de terapia por semana, uma vez por semana, de terapia com psicólogo, você paga cada sessão R$100. E eu estou colocando, não é nos grandes centros, não. Eu estou colocando nos interiorzinhos aqui. Você paga R$100 por sessão. Final do mês, meu amor, é R$400. R$400, gente. 400 conto. Você imagina uma família que sobrevive com meio salário mínimo, se ela vai conseguir pagar R$400 por mês só de psicólogo para o filho dele. Fora o que mais vai ser necessário, que alguns precisam de fonoaudiólogo, alguns precisam de psicopedagogo. Em que país vocês vivem? Para vocês considerarem que é função da família levar a criança até o psicólogo, uma família que não tem condições sequer de sobreviver.
Muitas aí vivendo nesse clima terrível que está o Brasil, nesse desemprego terrível que está o Brasil, e o professor vem me dizer que não precisa de psicólogo na escola. Enquanto isso, o filho do rico que está na escola particular está tendo acompanhamento. Por quê? Porque papai pode gastar R$ 400 na terapia dele. O pobre não. E aí você vai dizer o quê? Pobre não faça filho. Gente, pelo amor de Deus, nós somos profissionais da educação. Essas falas são falas que reduzem, não é nem a nossa profissão, reduz a nós mesmos enquanto seres humanos. A gente vive no nosso espaço, que é um espaço, em relação a essas famílias, é um espaço confortável. E a gente acredita que, pode tirar R$ 400 para cuidar de um filho, às vezes você tem dois. É extremamente difícil você pagar psicólogo para filho, você não tem condições, não tem dinheiro. Por que que a escola não pode trazer esse serviço? A gente paga tanto imposto. Os maiores impostos vêm do consumo. Pobre consome. A gente paga imposto no açúcar, no café, numa bala que a gente compra, a gente paga imposto. Por que que esses impostos não podem vir revertidos em serviços dentro da escola? Com profissionais que as crianças precisam. O índice de depressão entre crianças e adolescentes tem crescido. O índice de suicídio também. E eu já vi pessoas ligadas ao alto escalão colocando a culpa do suicídio das crianças nos professores. E isso é muito absurdo. A gente precisa começar a entender que não é só a nossa profissão que é importante dentro da escola. Porque a escola não é mais aquele mundo excluído, onde só ia aquela parcela de alunos que, de fato, tinha uma família bem estruturada. Onde só ia aquele aluno que tinha o que comer em casa, que tinha o que vestir, porque os outros todos estavam em situação de marginalidade. Eles estavam marginalizados, estavam à margem da sociedade. Então, aparentemente, essa escola era melhor. Por que era melhor? Porque era uma escola para poucos. Hoje você tem uma escola para todos. Todos. E quando você tem uma escola para todos, você lida com o problema de todos. E não com os problemas de uma pequena parcela que tem o que comer, tem como pagar psicólogo, tem como comprar mochila, tem como comprar o material. São problemas menores em relação à criança que está sofrendo de abuso, de maltratos, que tem pai drogado, que tem mãe alcoólatra, que tem parente preso, que é espancada, que foi estuprada. O mundo não gira ao redor das nossas experiências pessoais. Aí depois que vê uma notícia, na internet ou no jornal, aí fica escandalizado. Meu Deus do céu, que o pai matou a criança. Meu Deus do céu, que a mãe matou a criança. Meu Deus do céu, que a mãe ajudava o pai a estuprar a criança. Essas coisas acontecem num volume muito maior do que vocês imaginam que aconteça. E a gente não pode entrar na casa das pessoas. A nossa profissão não permite que a gente atue nesse setor. É para isso que existe assistência social. Para atuar nesse setor. Para proteger as nossas crianças, que a gente diz tanto que está protegendo, mas está protegendo com o quê? Se a gente contar só conto de fada na escola, a gente protege as nossas crianças de entrar em contato com outros assuntos. Os assuntos que estão ao redor dela. O tráfico, a prostituição, tudo, a violência, tudo em torno dessa criança. Ela vivencia isso diariamente. Ela começa a ver aquilo como algo normal. E qual vai ser o futuro dela? Aí vem aquela camada de profissionais, de novo, para dizer, porque a vida é feita de escolhas. Por quê? Porque você foi bem vivido, num espaço que era diferente. Você não normalizou coisas que outras pessoas normalizam porque vivem ali. É a fatalidade, é a vida deles, é o que eles vivem. A gente precisa parar de reduzir as análises no nosso conceito de vivência pessoal, em como a gente foi criado, em como a gente foi cuidado, em como a gente foi educado. Se a criança apanhar, se bater na criança, a criança não vai se tornar um marginal. Muitos estão dentro da cadeia por espancamentos que sofreram na infância. A grande maioria que está lá dentro foi espancado na infância, foi maltratado.
A infância, ela é um período que precisa de cuidado. Porque ela vai definir como você será. É aqui que você vai construir as suas bases sólidas de valores, de princípios, de ética. É na infância. Na vida adulta é muito mais difícil. Você conseguir fazer com que uma criança compreenda quando ela está sendo intolerante é muito mais fácil do que um adulto. O adulto é intolerante, é preconceituoso, é racista, é xenofóbico e acha que está normal e acha que está certo. A criança, ela tem condições de entender que ela precisa lidar com o diferente e que ela precisa respeitar as pessoas. O adulto é muito mais difícil. Sandra, tem dias que eu penso até em abandonar tudo, porque os pais não estão nem aí para ajudar a gente. Exatamente. Os pais não cumprem a função deles. A gente quer chamar os pais à responsabilidade. A gente não consegue fazer isso. O gestor não atua no sentido de fazer isso. Demora até que alguma coisa seja feita através do conselho tutelar. Por que não assistente social na escola? Que mal fará pra gente, se não bem. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar a vocês hoje, né? Que bom, que maravilha que a gente conseguiu essa vitória. Uma vitória que a gente comemorou, que foi tirada da gente em seguida e que agora a gente reconquistou. E eu espero, sim, que apesar de todas as dificuldades, de todos os empecilhos, como foi no momento em que se aprovou a lei do piso, todas essas falas que dizem, para que se não vão respeitar? Se eu falo para que se não vão respeitar, eu me pergunto por que não? Ainda que as mudanças elas demorem, ainda que de fato isso se efetive na prática, apenas 30%, já serão 30% de crianças que serão atendidas. Se isso se efetivar na prática 1%, a gente terá 1% de crianças que estão sendo atendidas por psicólogos. E é melhor 1% do que 0%. Vocês não acham que é melhor 1% do que 0%? Se a gente conseguir, por conta de pouca verba, um psicólogo que atue na escola uma vez por semana, só para pegar os casos mais graves, isso não é melhor do que não tê-los? Se a gente conseguir um assistente social dentro da escola, só para observar as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, e não todas elas, isso já não é uma conquista, já não é uma vitória? Então, o que eu acho que a gente precisa deixar de lado são as nossas politicagens. A gente precisa falar que está querendo proteger a criança, parar de falar que está querendo proteger a criança, quando a gente está falando contra serviços que deveriam ser básicos. Saúde mental é um problema gravíssimo na nossa população. As pessoas estão doentes. Os consultórios dos psicólogos estão cada dia mais, enchendo. Mas de pessoas que têm dinheiro para pagá-los. A criança da escola pública não tem dinheiro para pagar profissional. Até uma denúncia ser feita no CAPS ou no próprio Conselho Tutelar, a criança já vem sofrendo maltratos há anos. E de formas terríveis. Então, isso que a gente enxerga no dia a dia da nossa sala de aula. A indisciplina escolar, a violência contra o professor, o bullying, tudo isso que a gente vê na nossa escola, nas nossas salas de aula, e que a gente tenta lidar há tantos anos, pode ser lidado por outros profissionais ou com o auxílio de outros profissionais. Tem uma criança com dificuldade na nossa sala de aula, a gente vai poder ter esse intercâmbio com os outros profissionais para entender como é que a gente pode ajudar essa criança. Como é que eu vou achar que isso é negativo? E como é que um professor consegue pensar que é muito mais positivo eu excluir as crianças no processo do que eu entender as suas subjetividades, os seus traumas e as formas como eles aprendem? Porque para um professor tradicionalista é tão importante medir? Por que é tão importante que a gente deixe para trás crianças que aprendem com uma dificuldade maior? Por que a gente acredita que o fato da criança não aprender, é algo que simplesmente dá vontade dela de não aprender? Por que eu acredito que um pai em casa dando uma surra no filho e mandando para a escola, esse filho vai me obedecer?
Muitas vezes é a surra em casa que faz com que a criança ela seja indisciplinada na escola. Muitas vezes é o silenciamento em casa, o espancamento em casa que faz com que a criança na escola devolva para os seus colegas e para o professor aquilo que ele recebe todos os dias. E não é uma realidade só que eu vivi, é que muitos professores vivem. Existem alunos que o professor não conta para o pai as traquinagens porque tem medo do espancamento que a criança vai sofrer. E isso não é uma realidade. Eu tive contato com essa realidade quando eu comecei a estagiar, com 17 anos de idade. Tinha um aluno que era terrível, mas que se você falasse, vou falar para o seu pai, o menino tremia, gelava, ficava branco. Aquele menino apanhava. E no momento que eu observei que ele apanhava, adolescente sem saber o que fazer, eu pensei, bom, eu não vou falar para o pai. Então a gente vai suportando ver a criança sofrendo. Numa época que não tinha nenhum lugar para se fazer uma denúncia, e que se você fizesse uma denúncia não valia de nada. Numa época que conselho tutelar era um negócio que ninguém nem ouvia falar. Hoje você tem conselho tutelar, você faz a denúncia, e tem gente na sociedade defendendo que o pai espanque o filho, porque é dele. É como se a criança ela fosse um objeto, sabe? Como se a criança ela não fosse um indivíduo, como se não merecesse respeito. São pais que não têm equilíbrio emocional, que passam pelas suas dores na sociedade e descontam na criança. E a criança vai para a escola e desconta nos colegas, porque a criança aprende muito mais através do exemplo do que através das palavras, do que através do espancamento. Você espanca uma criança, ela para de fazer algo na sua frente. Isso não quer dizer que em sua ausência ela não vai fazer. Ela vai fazer com outras pessoas, ela vai devolver para a sociedade. Então, fica aqui a nossa reflexão acerca disso. Não achei que viveria para ver professor ser contra atendimento psicológico, para ver professor ser contra assistentes sociais dentro das escolas, para ver professor ser contra algo que vai auxiliar na nossa caminhada, que vai melhorar a nossa caminhada, por conta de politicagem. Não importa de qual partido veio, não importa quem, nesse momento, quem votou a favor, quem votou contra, quem vetou, quem derrubou o veto. Para mim, a única coisa que importa é ter garantido isso nas escolas. Poderia vir de qualquer pessoa. Se viesse do presidente, eu estaria comemorando. Se o presidente não tivesse vetado, eu seria a primeira a abrir a live aqui para agradecê-lo. Mas ele vetou. E agora se derrubou o veto. E eu sou grata a essas pessoas que conseguiram derrubar o veto. Não pelo partido delas, não por elas serem de direita ou de esquerda, mas porque elas estão fazendo algo que eu sei que vai refletir na sociedade, que é importante para a sociedade. Muito mais importante do que chamar um apresentador de televisão, por exemplo, e botar ele lá para fazer uma homenagem. Muito mais importante do que mudar o nome de uma rua. Muito mais importante do que colocar o nome em uma escola. Extremamente mais importante é cuidar da saúde emocional das nossas crianças. E é cuidar da saúde emocional do professor. É um professor que vai ter acesso a um psicólogo. E eu espero que o serviço se estenda ao professor. Porque você tirar R$400 para fazer uma terapia por mês, de um salário de 1.500, de 1.700 no máximo, às vezes em período integral, é muito para você. R$400 para muitas pessoas é o aluguel. Para muitos professores, não estou nem falando de aluno, R$400 para muitos professores é o aluguel da casa dele. Então, se eu tiver a possibilidade de ter um profissional na minha escola, eu vou dizer não que eu vou pagar porque eu prefiro pagar? Essa ideia de estado mínimo, quando o imposto que é pago é o máximo, não se fala em redução de imposto, mas se fala em estado mínimo, se fala em pagar, já se fala até em acabar com o SUS. Se fala em pagar tudo. Gente, a nossa profissão
é uma profissão insalubre. É uma profissão que traz pra gente problemas terríveis. Imagina você, professor, desenvolver o que eu desenvolvi esse ano. Esse ano não, porque o professor ele não tem dinheiro, ele vai empurrando com a barriga. A gente vai sentindo as dores e vai deixando, vai sentindo as dores e vai deixando. E não são só as dores emocionais, são as dores físicas. Uma bela de uma lesão. Uma não, 3, 2 no pulso e uma no ombro. Síndrome do túnel do carpo. Muito trabalho, muita digitação, muito escrever. A gente arrebenta com o nosso ombro. É uma tendinite aqui, é outro ali. Tu paga um ortopedista, meu amor, 150 a consulta. Tu paga uma revisão, mais 150. Tu faz uma ultrassonografia de um ombro e uma de uma mão, é 150 com a da ultrassonografia. R$600, fora o medicamento que o médico lhe passou. Você vai para fisioterapia, vai mais R$800, R$1.000. É um sumidor de dinheiro. Por quê? Por conta da profissão. E o professor não tem direito a nada. Quem está num sindicato consegue uma reduçãozinha no valor, um mínimo de porcentagem, para poder fazer um check-up anual. E tem gente dizendo que a gente não precisa de psicólogo. Essas pessoas que defendem assim, que defendem que a gente não tem, são as que mais precisam. Elas necessitam de psicólogos para começar a entender o porquê que elas defendem coisas que são indefensáveis. O porquê que elas consideram a dor da outra pessoa tão frescura, tão falta do que fazer. O porquê que elas consideram que todas as famílias têm a vida que ela tem. Precisam de psicólogo para entender os seus traumas, as suas dores, o porquê elas agem frente ao outro sem empatia. O porquê que elas se compadecem da dor de um grupo, mas não se compadecem da dor de outro grupo. Então, essas pessoas precisam. E eu espero que o serviço se estenda a nós, profissionais professores. A gente fica namorando uma terapia, gente. Namorando uma terapia. Primeiro, a gente fica procurando tempo para ir ao psicólogo. Passar 1 hora sentado conversando com ele. Depois a gente procura dinheiro para pagar o psicólogo. Se eu precisar só de uma sessão por semana, a R$100 cada sessão, eu pago 400 no mês para conversar 1 hora com um profissional para tentar resolver a minha problemática. Isso sem falar no número de professores que nós temos que vivem dopados na base do Rivotril, constantemente usando medicamento para conseguir trabalhar, para conseguir finalizar o expediente. Professores em dupla jornada e alguns em tripla jornada de trabalho. Mais do que valorização e salário, a gente precisa de uma estrutura escolar que nos auxilie. De uma estrutura escolar que tire a carga emocional das nossas costas, um pouco da carga emocional. E essa carga, eu acredito que um pouco dessa carga emocional, ela vai ser retirada no momento que a gente tiver psicólogo para lidar com isso. E que a gente tiver assistente social para lidar com isso. Que a gente tiver amparo na escola. Assim como muitas colegas se sentem mais seguras quando tem um policial na porta. E sim, é para se sentir mais seguro. No nível das escolas que a gente tem, muitas vezes, um policial na porta para cuidar da segurança já inibe muita coisa. Mas se sinta segura também em saber que aquilo não vai ser apenas inibido, vai ser tratado. Que o desvio de conduta do aluno, muitas vezes, vem por conta do que ele sofre em casa. E que essas famílias vão ser chamadas à responsabilidade, ou precisarão ser chamadas à responsabilidade. E que a gente está caminhando para uma escola mais inclusiva. Uma escola que não pensa simplesmente em reter um aluno para resolver o problema do analfabetismo. O problema do analfabetismo não se resolve retendo aluno. Quando você retém aluno e expulsa aluno, você consegue uma coisa só, exclusão. Essas crianças que não aprendem, elas vão para a marginalidade. Elas vão, semi-analfabetas, para a sociedade. E elas devolvem para a sociedade da forma que a sociedade lhes deu, inclusive para os professores. A gente precisa encarar o problema do analfabetismo por uma questão de má formação profissional, por uma questão de falta de infraestrutura, por uma questão de abandono familiar, por uma questão de problemas de aprendizagem.
A gente tem várias frentes. E por que o professor não forma-se continuadamente? Muitos porque não têm condições de pagar bons cursos e muitos porque estacionaram no tempo e estão aqui, em grupos de educação, discutindo coisas tão complexas, querendo resolver o problema simplesmente excluindo esta criança ou aquela criança. Excluir é fácil, qualquer um faz. Excluir é muito fácil, mas não é melhor. Você tinha uma escola, antigamente, que excluía. E aparentemente melhor porque excluía. Você não tinha alunos no segundo ano que não sabiam ler. Porque eles estavam todos amontoados no primeiro ano ou todos fora da escola. Maioria já evadido porque acreditava que não aprendia. Educação é processo. É um ciclo. E depende de muitos fatores. Ou a gente acolhe ou a gente exclui. E não dá para falar de inclusão só com o professor. É por isso que inclusão na prática é isso que a gente vê. Né? É uma inserção, não é inclusão. A gente pega a criança especial e joga lá na sala de aula. Não se pensa ela, na maioria dos casos. Ela fica o tempo inteiro correndo com um cuidador, que é um cuidador que não tem competência para cuidar dela porque não tem formação. E a gente insere essa criança e faz de conta. Fazer de conta que está incluindo. Se não tem os profissionais necessários na escola. E não pode fazer de conta. A escola precisa de sala de recursos. Muitas não têm. As escolas precisam de profissionais. E só tem o professor. Então, vamos pensar fora da caixa. Começar a entender que a problemática da educação não é apenas algo da alçada do professor. Não é apenas porque o professor não sabe ensinar. Mas também não é apenas porque o aluno não quer aprender. Mas também não é apenas porque a família não tem tempo para o filho e não consegue pagar um psicólogo. Não é apenas por uma coisa ou por outra. São múltiplos fatores. E são esses múltiplos fatores que a gente deve começar a considerar. Existem ideias maravilhosas, perfeitas, que não serão colocadas em prática com a infraestrutura que a gente tem e apenas com o profissional professor na frente de um quadro na escola. A gente precisa de mais ações como essa. Né? Teremos psicólogos em todas as escolas? Creio que vai demorar um pouquinho para que a gente tenha. Mas já é um caminho. Já é uma lei. Mesma coisa da lei do piso. Se você comemorou por alguém colocar um piso, né? A gente não tem um teto, mas a gente tem um piso. Se você comemorou, e ainda assim, nesse teto a gente não chega nem sabe? No limite mínimo que a gente deveria ganhar. Mas tem um mínimo para você ganhar. A lei diz que você não deve ganhar menos do que isso. Você, por 40 horas, precisa ganhar isso. Por 20 horas, precisa ganhar isso. E isso é lei. Se não é respeitado, corra atrás dos seus direitos. Não adianta também a gente ficar dizendo, porque a lei não está sendo colocada em prática e fica, de bracinho cruzado. Vai lá, cobra, busque, vai atrás, corre atrás. Corre atrás. Quer ver só? Muitas prefeituras sempre desrespeitam, por exemplo, a questão do salário de maternidade, principalmente se o profissional ele é contratado. Quando tive minha filha, com 1 mês, eles vieram em casa para dizer, olha, tem a escola e você precisa voltar. Por que você precisa voltar? Porque senão você vai perder a sua vaga. Isso sabe? É tentar fazer com que você acredite que se você não for trabalhar depois de 1 mês que o seu filho nasceu, você vai ficar sem emprego. E eu falava, o meu direito é esse. E eu ficarei em casa enquanto o meu direito, né? Cobrando que o meu direito ele seja respeitado. E eu fiquei em casa. Todo o período de salário de maternidade que a lei especificou que eu ficaria. Eles vieram mais uma vez. A gente vai colocar outra pessoa no seu lugar. Ok, eu não posso ser dispensada agora. Quando eu retornar, aí vocês me despedem. Mas eu não vou abrir mão do meu direito. Porque enquanto eu estou recebendo salário de maternidade, garantido por lei, eu vou estar trabalhando numa escola para eles estarem recebendo o meu salário por mim. Está indo para onde esse meu salário? Se eu voltar da licença maternidade com 1 mês, você vai me pagar outro salário?
Eu vou receber o salário de maternidade e você vai me pagar outro salário. A condição é essa. Se você não vai me pagar outro salário, eu vou ter meu direito garantido. Eu vou ficar na minha casa cuidando do meu bebê. Como eu fiz, como eu fiquei todos os meses. Mas eu conheço colegas aqui que já vieram na minha casa. Gi, sabe? Eu passei um mês só de licença maternidade. Professores concursados falando que ficaram um mês de licença maternidade quando eles sabem do direito deles ou não sabem do direito deles. Quando o professor, ele abre mão de conhecer os seus direitos, de conhecer a lei, ele acha que a educação ela não é política e que a política ela não interfere na educação, a gente tem profissional trabalhando depois de um mês de ter um filho, abrindo mão do seu direito, deixando o seu salário para alguém lá de dentro do governo que está recebendo. Porque alguém está recebendo. Porque simplesmente não sabe dos seus direitos e não corre atrás deles. O direito não é algo que vem simplesmente quando se assina uma lei. A gente tem um país cheio de jeitinho. Então o que mais tem e o que mais vai ter vão ser pessoas fazendo de tudo para não lhe dar o direito que é seu. Como muitas mães de crianças especiais estão na sala de aula com seus filhos quando é direito deles. É direito deles. Não é favor. Não é favor, não. É direito deles que o filho dele tenha um acompanhante. Mas a mãe fica na sala de aula. Porque o prefeito não coloca. Porque a Secretaria da Educação fecha os olhos. Porque o professor não sabe que a criança tem direito. Aí vai a gente e explica, meu amor, existe o Ministério Público, vai lá e corre. Como eu já vi acontecer. Como eu já orientei. Vai no Ministério Público. Foi no Ministério Público, o direito da criança foi respeitado. Agora a criança está com um profissional, com alguém que está lá de monitor, de cuidador, não sei como é que chamam aí na região de vocês, sabe? De acompanhante da criança, percebe que é um direito dela. Então, à medida que vocês vão negando a necessidade da lei, que vocês vão negando a necessidade de profissionais que possam facilitar a nossa atuação na escola, à medida que vocês vão negando o direito, à medida que vocês vão pedindo o Estado cada vez mais mínimo, as desigualdades elas vão aumentando, os problemas vão aumentando, as demandas sociais elas vão entrando escola dentro, a violência escolar vai aumentando, a violência na sociedade vai aumentando cada dia mais, e você não resolve isso com peia, não resolve isso com pancada, não resolve isso com espancamento. Porque se fosse assim, todo mundo saía das cadeias regenerado. Se fosse na base disso. A gente precisa começar a pensar as coisas com a complexidade que elas têm. Educação é algo complexo e é algo que se faz em parceria com toda a sociedade. A educação não é feita apenas pelo professor, como a educação não pode ser feita apenas pela família. É um conjunto de pessoas que educa uma única criança. E nesse conjunto de pessoas, eu gostaria de ver um profissional psicólogo e gostaria de ver um profissional assistente social. Não sei vocês. Até mais. Fiquem com Deus.